O objetivo do grupo, com o trabalho final referente à cadeira de Psicologia, Cultura e Sociedade, é de, a partir da análise de uma reportagem, fazer uma reflexão crítica sobre a produção do jovem infrator na sociedade. Este trabalho tem como enfoque analisar a ocorrência da violência na infância e na adolescência como um todo, não somente com o viés raso e reducionista que os julga como jovens vândalos e naturalmente maus, mas relacionando a ocorrência destes jovens que são submetidos a ressocializações, na maioria pouco ressocializáveis, com sua construção pessoal subjetiva, levando em consideração seu histórico desenvolvimental, seu lugar e suas oportunidades ofertadas na sociedade nem tão livre anterior. O trabalho visa refletir criticamente sobre a ativa produção de jovens infratores na sociedade contemporânea. O objetivo do grupo é tentar compreender o fenômeno da violência e da criminalidade na infância de encontro com a maneira pressuposta pelo sistema punitivista do corpo social atual. A mídia selecionada para o trabalho é uma matéria chamada Pequenos Infratores, reportagem da repórter Record, da Record TV, do dia 21 de junho de 2019. Sobretudo, uma reportagem consiste em uma ação jornalística que procura adquirir informações sobre um determinado assunto ou acontecimento, com a finalidade de realizar um noticiário. Possui o objetivo de transmitir essas informações para diversos receptores. Também uma reportagem pode ser propagada através de múltiplos meios de comunicação, como a televisão, jornais impressos, rádio, internet e etc. Uma reportagem assim possui características próprias, como uma estrutura mais detalhada, muitas vezes contendo entrevistas e de caráter predominantemente informativo. O noticiário escolhido para o nosso trabalho é realizado acompanhando principalmente a história de dois meninos, José e Túlio, que são nomes fictícios, entrevistando eles separadamente para darem seus relatos sobre como foram presos sendo menores de idade, como se sentem em relação a isso e também sobre o lugar qual serão levados. Essa reportagem em si tem o objetivo de expor a realidade e a vida das crianças que se envolvem com drogas e crimes, também como mostrar suas condições no centro de detenção para menores. É abordado também a rotina das crianças nesse centro de detenção, a relação com suas famílias e a sua relação com as drogas. Vemos também a falta de estrutura do presídio infantil e como ocorrem abuso de autoridade de monitores carcerários. Ao final, podemos observar que mesmo após Túlio e José terem saído do centro de ressocialização quase um ano depois, nada mudou, ambos voltam para o crime e, consequentemente, algum tempo depois, voltam para o centro de detenção de menores. Um dos conceitos estudados durante o semestre na disciplina foi de subjetividade. Podemos considerar a subjetividade como registros singulares de valores e ideais, de como damos sentidos ao mundo em nosso redor. Dessa forma, pode-se concluir que cada um de nós vive sua vida de maneira diferente e subjetiva. No que diz respeito ao documentário Pequenos Infratores, podemos entender como a subjetividade está inserida no contexto de vida das pequenas crianças em questão. O modo de viver dos meninos que participam da mídia é completamente diferente do de muitos de nós. Sabemos que uma vida de crime e prisão numa idade tão pequena pode ser considerada incomum. Porém, deve-se analisar aí a presença da subjetivação, entendendo que cada um percorre um caminho de viver diferente. Enquanto muitas crianças que nascem em famílias ricas são direcionadas ao estudo e à escola, outras, com condições mais precárias, podem acabar no mundo do crime. Assim, percebem e agem sobre o seu redor de maneira diferente, construindo sua experiência própria e singular. Na medida que alguns entendem a escola e a formação como um percurso normal de vida, outros, infelizmente, nem serão alfabetizados. A partir da aula Juventude em Perigo e Perigosa, entendemos que a sociedade pós-revolução industrial atribuiu valores de honra e merecimento ao trabalhador, trazendo uma ideia de que o trabalho liberta, entretanto, de forma contraditória ao cenário atual da sociedade brasileira, pois podemos perceber que, independente da carga de trabalho da população pobre, ainda nos deparamos com um cenário macabro de desigualdade social. Entendendo a inexistência da meritocracia no Brasil, nos deparamos com uma dificuldade de acesso e oportunidades de ascensão da população mais vulnerável. Decorrente disso, da baixa qualidade da educação pública, do preconceito e da discriminação, perpetuamos um capitalismo sujo que, consequentemente, possui problemas sociais gravíssimos relacionados à violência e à criminalidade.
Podemos assim entender melhor o contexto de vida dos menores infratores ouvidos na reportagem e problematizar a sua culpabilização. Um dos meninos, José, escancara sua confusão perante seu desejo de mudar, ser uma boa pessoa aos olhos da sociedade, assim dando orgulho à sua mãe que está com câncer terminal e sua realidade de vulnerabilidade, pois fugiu de casa e é dependente químico aos 12 anos de idade. A partir do profundo sofrimento apresentado pelo menino em uma idade tão jovem, entendemos que a situação de criminalidade é proveniente principalmente do sistema desigual e opressor, onde crianças pobres convivem com drogas e violência diariamente, são aliciados pelo tráfico com promessas de prover um futuro melhor para a família e obter a tão sonhada liberdade, prometida inicialmente por um sistema falho. Podemos relacionar o efeito de preconceito que essa situação traz para a população mais vulnerável com o conceito de classes perigosas do psiquiatra franco-austríaco do século XIX, Benedict Morris, que diz respeito aos indivíduos que não possuem nem inteligência do dever, nem o sentimento da moralidade dos atos e cujo espírito não é suscetível de ser esclarecido ou mesmo consolado por qualquer ideia de ordem religiosa. Erroneamente, a sociedade atual categoriza e julga a população pobre como sendo essa classe perigosa, responsável pela violência e criminalidade. Sendo assim, a classe social baixa brasileira sofre com a opressão capitalista e moral por conta dos preconceitos decorrentes da primeira. Isso pode ser observado no tratamento precário e abusivo recebido pelos jovens quando reclusos legalmente. De certa forma, a ideia de punir e não de ressocializar se faz presente no processo sofrido pelos jovens infratores nos cuidados do governo, sendo tal punição mais embasada no ódio e na discriminação do que na necessidade de mudança ou compreensão da falha do sistema atual que decorre nesse enorme problema social. Ademais, em concordância com a aula assistida sobre a produção do sujeito contemporâneo em mídia, pode-se compreender que as mídias e as tecnologias avançadas que puderam ser alcançadas até os dias de hoje foram e são de extrema importância para o desenvolvimento de muitas áreas que certamente facilitam a vida do ser humano, como na área da comunicação, em que através da tecnologia e dos canais de mídia se foi possível ter um alcance muito mais rápido de informações. Apesar disso, esse atravessamento das mídias no cotidiano e na vida dos indivíduos, em que famosos mostram seus estilos de vida perfeitos sem maiores dificuldades, por meio das redes sociais, traz reflexão acerca de como os indivíduos menos favorecidos e fora desses padrões aceitos pela sociedade se sentem tendo apenas esses exemplos como tipo de conteúdo. Concluindo, as redes sociais e as mídias de comunicação são bastante geradoras de subjetivação, assunto já citado no trabalho. As pessoas procuram se encaixar nesses modelos mostrados pelas mídias e, quando fracassam de alguma forma, sentem-se excluídos da sociedade. Essas crianças do documentário não se sentem representadas pelas mídias, e esses modelos perfeitos apresentados por elas acabam reforçando esse comportamento impulsivo e contraditório dos pequenos infratores por se sentirem excluídos e mal compreendidos. Talvez se houvessem mais documentários e a mídia dedicasse mais seus espaços de comunicação para relatar a situação deplorável em que essas crianças se encontram e o meio desfavorável em que vivem, elas poderiam se sentir mais inseridas e acolhidas, mostrando porventura comportamentos diferentes e melhores por se sentirem pertencentes e representadas pela mídia e, consequentemente, pela sociedade.